A paz do Senhor Jesus, boa noite, tudo bem? Nós estamos aqui no segundo episódio do projeto Resgatados para a Vida. Primeiro episódio a gente entrevistou nosso irmão Tiago, Nosso irmão trouxe aqui um testemunho edificante para as nossas vidas. E hoje nós estamos aqui com o servo do Senhor, Nosso irmão Diácono Michael, Que também tem um testemunho muito forte, Deus ele fez grandes coisas, sobre a vida dele. Nós vamos conversar aqui um pouco, entender um pouco de como foi essa trajetória dele, essa trajetória da infância dele, de como se conduziu ali a adolescência, a juventude, até chegar hoje, nesse homem de Deus que ele se tornou, um servo de Deus que serve a Deus aqui conosco na comunidade evangélica Lírio dos Vales. E o que nós esperamos é que esse testemunho ele edifique a sua vida, tá bom? Então, para você que está nos assistindo, seja edificado. E desde já eu queria estar agradecendo ao nosso irmão Michael, muito obrigado, porque a gente sabe que não é fácil, irmãos? Vir aqui para a rede, trazer seu testemunho, a gente sabe, que não é fácil. Mas, nós vemos hoje o nosso irmão Diácono Michael, hoje casado, hoje com 2 filhos, tem uma família linda. E nós queremos conhecer um pouco do Michael, como que foi essa trajetória. Como que foi sua infância, Se apresenta, Fala um pouquinho de você, de como foi sua infância, sua estrutura familiar, Se você teve falta de muitas coisas, Se você teve ali a figura do seu pai, como que foi isso, se de repente não teve, se isso fez falta, como que, a gente no decorrer da conversa, a gente vai entender como que ele veio para Jesus. Seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar o nosso convite. A paz do Senhor, queridos. Uma boa noite a todos. Estou aqui no Resgatados para a Vida. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por estar aqui, agradecer ao nosso pastor Natan, que dá a honra de estar aqui mais uma vez, para juntos dialogar um pouco sobre a minha vida, a minha infância, e falar um pouco aí como é que foi os altos e baixos da minha vida. Está aqui também o nosso mídia Lucas, quero agradecer também ele, faz parte aí dos projetos conosco na igreja, o seu assistente Davi, e que Deus abençoe. Então, pastor, a minha infância foi um pouco difícil, porque pouco tempo meu pai foi parar no cárcere e eu acabei ficando ausente muito cedo do meu pai, somente a minha mãe, e tenho 4 irmãos, e foi bem difícil essa trajetória, porque nós ali ficamos ausentes ali do homem da casa, do cabeça da família, e minha mãe não tinha muito contato conosco, porque tinha que trabalhar para sustentar 4 filhos, não foi fácil. E nós sempre ali, indo para a escola, e nós era bem privado, nós ficávamos mais dentro de casa, nós era bem organizado nessa parte aí, porque minha mãe colocava ainda as rédeas, Mas sempre tem um momento da nossa vida que isso vai apertando um pouco, Ter que trabalhar bastante, aí vem os problemas, nós vamos crescendo também, tentando saber como é que é esse mundo aí fora, tentando aprender algumas coisas. O mundo ele bate na porta muito cedo, Muito cedo. Então, se nós não tiver uma estrutura ali do pai, da mãe, familiar ali para estar já uma blindagem, Uma blindagem do pai que protege, da mãe que protege. Isso faz a diferença, Isso, e isso acaba afetando, a nossa infância, porque muitas das vezes eu falo que é mais fácil ali, tá ali com os pais, com a mãe, observando o seu pai vindo do trabalho, vindo do serviço, observando ali o conteúdo da família, o dia a dia do seu pai, da sua mãe, a convivência, o tratamento. Aí você vai aprendendo, vai se fortalecendo ali e querendo ser ali um espelho igual foi seu pai, querendo for ali um homem, dedicado, trabalhador, como não foi o caso do meu pai, ele trabalhava e tudo, mas se perdeu, deu um pouco de mau exemplo, muito pouco eu lembro da afeição do meu pai, muito pouco ele conviveu com a gente, sentou na mesa, e eu tive a ausência dele, como diz aqui, muito cedo. Muito cedo. E é interessante o que você está falando, porque a gente começa a entender como que o inimigo ele trabalha, Porque hoje o que a gente vê em toda a sociedade é uma forma que o inimigo ele sempre trabalha de uma forma para destruir os pilares da família. Exatamente. Porque ele sabe que sem a figura do pai, ele sabe que de repente sem a figura de uma mãe, os filhos eles ficam muito mais vulneráveis e é muito mais fácil ele destruir uma família, porque não tem um alicerce. Verdade. Então isso aqui é interessante para a gente ver um testemunho vivo de alguém que está dizendo, olha, eu cresci sem ele,
mas isso me fez muita falta, porque eu não tive a blindagem, né? E o inimigo, ele bate na porta assim, quando a gente menos espera, né? Menos espera. Então você sentiu falta dele na infância e você entrou na adolescência com qual cabeça, né? Com qual pensamento você entrou na adolescência ali? Eu preciso trabalhar para ajudar meu pai, ou assim, meu pai não está aqui, minha mãe nunca está presente porque está trabalhando, então eu vou fazer o que eu quero da minha vida, eu vou bagunçar. Como que foi essa sua entrada da infância para a adolescência? Você consegue explanar um pouco? Então, no começo foi assim, tentando, né, dar um apoio para minha mãe. Eu fazia até malabarista no Farol para ganhar algumas moedas. Eu me recordo, eu e meu irmão lá no Farol. Nós crescemos ali, irmãos, eu nasci no Vermelhinho, e num bairro bem conhecido, a qual todos conhecem, creio eu, no Parque Novo Mundo, onde fica ali a Marconi, o 12 do Singa, onde fica aquelas comunidades a qual muitos jovens ali eu vi se perdendo, e é uma comunidade ali muito que atrai o crime, muito atrai as coisas ruins. E a minha adolescência foi esse intuito, pastor, de ajudar minha mãe, de dar um apoio para ela. Mas é igual eu te falei, nós vamos crescendo ali e o que não dão pra gente dentro de casa, o mundo acaba nos apoiando, acaba dando. Aí, como o pastor falou, a ausência, a blindagem do meu pai, eu não tive, e aí vinha aquela vontade de ter um pai, de dizer que te ama, de sair. E muitas das vezes nós olhávamos, observava, eu falava até com meu irmão, observava o pai levando o filho ali, e nós sempre comentávamos assim, indo para a escola, vindo da escola, mas o foco mesmo era sempre ajudar a minha mãe. Mas, igual eu te falei, acaba se perdendo, acaba o mundo investindo. Porque vem a ânsia de você mudar, de você ajudar, nem sempre, não é nunca, nem sempre as pessoas caem por um caminho ruim no sentido de fazer a coisa ruim. Ela pensa, eu preciso ajudar de alguma forma, e de repente as coisas ruins chegam, né? Mas no sentido de falar assim, não, se eu fizer isso aqui eu vou conseguir ajudar a minha mãe. Verdade, né? E chega tudo fácil, né? Aí nós pensa que, aí surge o convite, e para nós ali, ver o trabalhador trabalhando um mês e pegando o seu salário, e vindo aquela oferta para mim, como eu era novo, não tinha muita cabeça, então nós pensa, não, por aqui, por esse caminho é mais fácil. E igual o pastor falou, interessante, que não é nem por conta da malícia, né, nem tanto por ter assim, uma maldade, ser uma maldade, né? uma pessoa ruim, 100% ruim, é mais ali para abraçar ali e tentar crescer na vida de uma tal maneira, de uma tal forma, né, pastor? Então, assim, a infância, né, sentindo falta dos pais, né, como um todo, não por culpa da mãe, porque a mãe ela precisava trazer o pão de cada dia, então ela era um pouco ausente por conta disso. Já o pai seguiu por um caminho que não deveria seguir, sim, e aí já deu um mau exemplo. E aí na adolescência, o que acontece na adolescência com você e seus irmãos? Você sente essa fragilidade, essa falta, né? Os pratos eles chegam na porta, como quem diz assim, olha, você quer mudar de vida, faz isso ou faz aquilo, e você acaba se perdendo, você se mantém. Como que foi esse processo? Então, aí a minha infância foi assim, aí chegou os pratos, né? Amizades, né? Aí veio da escola, aí um certo dia que eu me lembro, no primeiro dia que eu comecei a fazer coisa errada, eu saí da escola com um jovem, e nós se mudou para a mesma casa que esse jovem, que ele morava. E esse jovem usava alguns entorpecentes, né? E aí foi nos apresentando. Com quantos anos? Você tinha quantos anos? Isso aí, 11, eu tinha 11 anos de idade. 11 anos, olha como... 11 anos de idade. E aí meu irmão ali, sempre comigo, nós foi para essa vida juntos, né? E aí veio esse prato, nos ofereceu, né? Aí começamos a usar maconha. Ele ofereceu maconha. Nos 2, 3 primeiros dias nós até recusou. Mas chega uma hora ali que, igual eu te falei, que o mundo investe mais do que a nossa casa. E ali eu não tinha a proteção, né? Muito da minha mãe, porque trabalhava, chegava à noite, tinha que dormir e descansar. Então foi assim que aconteceu. Aí eu apresentei a maconha. Depois de uns dias me apresentou a biqueira, o ponto de tráfico. Ponto de venda de drogas. Ponto de venda. E interessante que eu via muitos jovens, igual eu ali de 11, 12 anos ali, trabalhando já ali vendendo drogas. Vendendo drogas.
E surgiu aquela curiosidade, né? Surgiu porque eu não tinha aquela malícia ainda do mundo e ali eu comecei a conhecer. Você não sabia o quão ruim era aquilo, Era né? aquilo. Você não sabia, por exemplo, com 11 anos você não tinha a estrutura de pensar assim, olha, isso daqui é muito ruim para mim, se eu entrar aqui talvez não tenha volta. Talvez não tenha Talvez volta. um dia eu vá e ali eu perca a minha vida, ali de repente os policiais podem me machucar, eu posso cair no hospital e depois dentro de uma FEBEM. Você não tinha essa malícia, por quê? Porque não tinha a estrutura da infância. Da infância, não tinha aquela estrutura. Aquela blindagem que a gente acabou de falar. Acabou de falar. E aí você começou a trabalhar também junto com esses meninos. Aí eu comecei a me envolver. Trabalhar mais ou menos. Mais ou menos, né, pastor? Trabalhar mais ou menos. Aí teve um dia que eu fui lá sozinho pegar uma droga, uma maconha, e eles apresentaram, eu como novo, essas pessoas de tráfico de droga, elas sempre investem naquele que está chegando, né? Novo assim. E então eu cheguei lá, cumprimentei eles, fiquei um tempo lá na biqueira vendo como é que funcionava o movimento. E até que eles me convidaram para trabalhar, e o meu irmão sempre junto, o meu irmão falou, não, vamos. E nós começamos a trabalhar no ponto de droga. E era o dinheiro bom, eles pagavam o quê? R$100 por dia, R$80 por dia? Como que era isso? Era por bolsa, né, pastor? Vinham o quê? Uns 15 pino ali, aí 2 era seu, aí vinham ali umas 26 maconhas, cada um era R$5, e você ganhava ali em torno de 4 maconhas, R$20. Então você ganhava 20 em um, ganhava mais 20, Mais 20 no no outro, aí tinha um crack também. Numa realidade, né? Só pra gente sintonizar aqui, numa realidade que você tinha pouco recurso, né? Aí acontece de chegar uma oportunidade para você de dizer, olha, você hoje não está ganhando nada, mas eu posso te dar aqui 50, 60, R$100 por dia. Verdade. Aí é na onde a gente fala, né, que o inimigo ele sempre trabalha no ponto mais fraco. Então ele viu que qual que é o ponto fraco de um adolescente que não teve a estrutura, que não tem o recurso, é dizer, olha, ele está sem grana, vamos apresentar um projeto aqui que ele vai ganhar dinheiro. Ele né? vai abraçar. E aí você entrou nisso com 11 anos de idade. Com 11 anos de idade. E você foi até quantos anos nessa vida de perdição? Eu fui até 19 anos, pastor. Meu Com 19 Deus. anos eu... 8 anos perdido. 8 anos perdido. E Deus dando livramento em cima de livramento. Livramento em cima de livramento. Minha mãe, em 2006, nós viemos para cá por conta desses problemas tudo, do tráfico. Aí com 11 anos eu comecei a traficar, com 12 anos me apresentaram a cocaína, comecei a usar contra ele a cocaína. E o interessante é que você vai subindo degraus, né? Te apresenta o primeiro cigarro, eu nunca gostei de cigarro. Começa com cigarro, bebida, maconha, cocaína. E aí quem acaba se perdendo com tudo mesmo acaba chegando num crack. Agora nessa droga que está muito falada agora, que é a tal da K9, né? Que aí a pessoa fica extremamente perdida mesmo, né? Fora de si, né? A pessoa fica fora de si, não tem o seu controle. Aí com 12 anos me perdi na cocaína, estava até com controle ainda da minha vida, porque quando nós entra, o diabo ele vem trazendo um tipo de visão, um tipo de visão diferente, né, pra gente. Você acha que aquilo vai ser bom? Isso, nós entra com a intenção, como nós falamos aqui, de crescer, com a intenção de não maldade, malícia. Mas quando nós está lá dentro, nós enxerga de outra forma, né? Nós enxerga que tem que colocar malícia, tem que colocar gíria, tem que colocar uma conduta mais rígida, para eles não te achar como um santarrão, te achar como um moleque uma pessoa ali, mole, uma pessoa mole, isso, uma pessoa que entendi. Qualquer coisinha baixa a cabeça. Exatamente. Então nós temos que botar um pouco de maturidade. O que ele está falando aqui, gente, é assim, é que um abismo ele leva a outro abismo. Você entra sem a intenção, né, de se perder, mas na intenção de você ganhar. Só que é o que ele está dizendo, olha, você entra, a partir do momento que você entrou, vem a malícia, vem a maldade, você tem que ser mal, porque senão os maus te atropelam. Te atropelam. Eles te humilham, eles te jogam no lugar onde você não tem que jogar, e aí você não é respeitado. E aí entra. E conta pra mim o seguinte, quando que veio a primeira apreensão? Por que eu digo apreensão? Porque só para aqueles que não sabem, para um menor de idade de 18, abaixo de 18 anos, ele nunca vai preso. Ele é apreendido por um ato infracional, né? E quando veio a primeira apreensão, como que foi essa sensação? Porque assim, uma coisa é a gente estar solto. A gente está solto no mundo, estou fazendo, estou acontecendo, mas
quando, usando o jargão popular, né? Quando a casa cai, aí você se vê realmente onde você está. Você começa a enxergar que você está num abismo. Quando aconteceu, como foi o sentimento para você da primeira vez? Da primeira vez, pastor, foi ali na Fundação Casa, né? Na Fundação Casa, eu vim para cá em 2006, aí a visão da minha mãe para tirar nós dessa vida do crime foi se mudar para cá. Minha avó já morava aqui e ela trouxe nós para cá nesse intuito de afastar o crime da gente. Porque aquela comunidade que a qual nós morávamos, na Marconi, 12 do Singa, Parque do Novo Mundo, não existia esses bailes que hoje tem, não existia, mas era um bairro muito pesado e creio eu que continua muito pesado. Então, minha mãe, para tirar nós daquele foco, ela se mudou para cá, para Guarulhos, em 2006. Aí nós continuou, aí vindo aquelas amizades, vindo aquelas oportunidades, aquelas oportunidades a qual nós já conhecíamos, que nós já estávamos vindo disso, e nós abraçou, né? No intuito de novamente crescer, melhorar de vida, mas e também que o jovem gosta muito é de ostentar, né? E também nessa fase de ostentar, de ter dinheiro, de mostrar para as menininhas que vai estar uma coisa simples, né? Comprar um tênis novo, andar com uma roupa nova, de marca, né? Porque na época era marca. Na época era marca, e Nicoboco, era essas Angilose, Fatal. Então nós queríamos ostentar, a verdade, nós já estava com o pensamento... E aí os policiais te pegaram? Me pegou, os policiais me pegou, isso daí não foi num tráfico, isso daí foi num sequestro. Eu era de menor, um abismo terrível, né? Foi num sequestro, ao qual eu estava virado de um dia para uma noite. Aí amanheceu o dia, um amigo fez um convite, eu fui. Aí eu acabei caindo no cárcere, mas na Fundação Casa, né? Isso foi eu tinha 17 anos. Caí na Fundação Casa. Então dos 11 aos 17 você jogou solto? Joguei solto. Misericórdia, olha como o diabo dá corda. Dá corda. Aí nesse sequestro, aí saiu no jornal, aí eu com uma malícia já e tudo, passando aí eu fui preso. Aí fiquei 6 meses na Fundação Casa, aqui no Aracília, e saí com meus 18 anos. E interessante é que eu saí com 18 em fevereiro. Aí em dezembro eu tomei a apreensão, que como eu estava de maior, eu fui conhecer o CDP. E conta pra mim o negócio aqui. Quando você era menor dos 18, os amigos sempre falavam assim, não, pode bagunçar, porque você pode não vai bagunçar, preso. sempre vem aquela resenha. Se for só 6 meses, né? A resenha é essa. A resenha é essa. Por isso que a gente sempre fala da redução da maioridade penal, né? Porque quando a pessoa está perdida, ela tem menos de 18 anos, ela tem esse conceito de dizer, não, eu posso fazer acontecer que eu fico só 6 meses apreendido. E isso acaba entrando na mente que nós... Às vezes a gente vê alguma matéria na TV, toma uma água, fala, senão você... Às vezes a gente vê alguma matéria na TV dizendo, é difícil, é um negócio que tem que ser conversado, né? Porque é uma impunidade que os menores de idade têm, que quando assume a maioridade eles não têm, porque você pode testificar aqui pra gente nessa entrevista, o CDP ele é muito diferente de uma Fundação Casa. E aí a segunda vez, cara, quando você saiu, você não teve nenhum lampejo de falar assim, vou mudar de vida, agora eu vou arrumar um emprego. Não, você falou, não, só fiquei 6 meses, então eu vou continuar na vida de bagunça. Não, até vem, né? Mas vem aquele natural, né? Vai e logo passa. Como eu na Fundação Casa, eu servi a Deus há um pouco tempo, cantava os louvores, tive aquele arrependimento, né? Mas quando nós estamos no mundo de novo, encontra aquela amizade a qual eu já tinha, que não era muito boa, eles acabam nos puxando, né? Acaba nos puxando, nos trazendo de novo para essa vida. E foi assim, saí em fevereiro da Fundação Casa, fiquei o ano todinho de 2016, se eu não me engano, que eu fui no cárcere, que eu fui para a Fundação Casa, e no ano de 2017, no finalzinho de novembro, eu fui parar na penitenciária. Aí existe aquele tratamento meio diferente, né, pastor? Que é diferente. Aquele tratamento tanto da alimentação, tanto do posicionamento. E aí já tem uma audiência que é um pouco mais dura, né? Mais dura e mais demorada, né? Porque o jovem ali, quando está na Fundação Casa, é de 3 meses, você já tem uma audiência. Isso. E aí fica limitado, você sabe assim,
Se eu peguei, por exemplo, a pior pena, eu peguei 3 anos. 3 anos. Isso, Fica naquela. 3 anos. Só que quando a pessoa ela já é maior de idade, ela já fica pensando, nossa, se eu pegar um juiz que tem uma caneta dura, ele pode me dar 6, 7, 10 anos. 10 anos, senão a mente Então, o já negócio pesa. já pesa. Já pesa, aí nós corremos para a igreja, dentro do cárcere eu corri para a igreja, fiquei um tempo na igreja, mas aquele lugar, eu vi que naquele lugar não era um lugar ali, um ambiente para mim estar servindo a Deus, né? Que tinha muita maldade, muita malícia. Então ali eu preferi me ter mais um posicionamento, assim, como um homem do crime, né? Para muitas das vezes não ser tirado, né? Como diz aí o mundo, de ter jogado para trás e tudo. E é bem difícil, porque é 2 alimentações, 66 a 70 caras numa cela. Que era na última entrevista, o nosso irmão Thiago, ele falou aqui, né? Que era uma cela para 12 pessoas e tinha 60, né? E tinha 60, uma cela que era para 12 tinha 60 pessoas, aquele ar, todo mundo respirando aquele mesmo ar, e uma coisa horrível. Aí a mente pesa, né? Mas mesmo assim eu não aprendi, pastor. Mesmo assim eu fiquei 1 ano e 8 meses, aí fui transferido com 1 ano e 5 meses do lado, Parada Neto aqui, em Guarulhos, e fiquei fui com 1 ano e 3 meses transferido, e fiquei 5 meses lá no Parada Neto, e saí de cadeia vencida, mas mesmo assim eu continuei no crime, mesmo assim eu continuei então, na assim, saída. Hoje você está com quantos anos? Hoje eu estou com 27. 27. Então você ficou perdido dos 11 até? Dos 11 até os 21 anos. E não foi por falta de evangelismo, viu, irmãos? Porque a gente sempre chamava ele. A gente falava, Michael, vem pra igreja, Michael, vem servir a Deus com a gente. O que ele fazia? Enganava a gente, dava no pé. Pastor, eu vou vir. Não, amanhã eu tô aí, domingo eu tô no culto, mas na verdade o que ele fazia? Ele sumia, ia fazer coisa errada e a gente orava e a gente pedia a Deus para Deus ter misericórdia da vida do Michael, para Deus guardar ele nessa caminhada. E Michael, de uma forma resumida, conta pra gente o seguinte: como que foi o processo de conversão? Aquele momento que você falou assim, olha, eu já fugi tanto dos caminhos do Senhor, agora eu quero começar a escrever uma nova história na minha vida. Como que foi esse processo? Você estava na rua, você decidiu, você teve ali um encontro com Deus, o Espírito Santo te tocou, você teve que passar por algum tipo de processo. Abre pra gente como foi esse processo de conversão do velho eu, né? Quando você olha para trás e você diz, olha, até aqui eu não construí nada, mas daqui em diante eu quero escrever a minha própria história. Como que foi esse processo? O processo não foi como muitos veem, né, pastor, assim, de própria vontade, coração aberto, ou de se arrependeu ali verdadeiramente e já serviu a Cristo. Tem amigos que eu conheço que falaram que ia parar, no outro dia estava na igreja e estão até hoje firme na presença do Senhor. Mas no meu caso, na minha vida, na minha história, eu fui chamado de uma forma diferente, né? Eu estava num ponto de droga, eu me lembro até hoje, eu estava num ponto de droga vendendo uns entorpecentes. Quando deu 3 horas da manhã, numa segunda-feira à noite, a polícia entrou num córrego, na onde que eu vendia drogas, os entorpecentes, e eu me lembro ali que tinha uns 3 rapazes comigo e eles correram. Quando eu fui correr, o meu pulmão travou, pastor. Não conseguia respirar. Não tinha fôlego, não conseguia respirar. Aí pedi ajuda, mas nesse momento aí é você, né? E os amigos não querem saber, eles dão um pé. Então assim, eu fiquei sozinho, os polícias me pegou, cortaram o tendão do meu pé, quase fiquei manco, quase pega a veia principal, quase eu não tenho mais a movimentação do meu pé. E assim, eles me pegaram e eu fui para casa. Me soltaram, cortaram meu pé, me deram um cacete. E ali eu fui para casa. Só que no outro dia, quando eu acordei com uma disposição de um rapaz, de um moço normal. Só que quando eu fui fazer a minha higiene dentro do banheiro, quando eu cuspi a minha primeira secreção, veio só sangue, pastor. Meu Deus. Só sangue. E eu não tinha usado nenhum tipo de droga, nenhum tipo de cocaína, e eu achei isso estranho. Aí eu corri no posto de saúde, pedi um exame, a médica veio com um exame de descargo para mim, e ela apontou para mim que eu poderia estar com tuberculose. Meu Deus do céu. Aí eu fiz o exame de descargo e fui para casa. Daqui umas 3, 4 horas, veio um enfermeiro lá em casa e falou,
Eu nunca vi uma secreção daquele jeito, só sangue. Fica dentro de casa, não sai, que amanhã sai seu exame e dependendo da maneira que sair, você já vai ter que tomar as medicações e provavelmente ser internado no hospital. Isso aí eu já senti que era já o trabalhar de Deus, né? Porque não foi falta de aviso, como o senhor falou, vinha para a igreja, aceitei Jesus umas 30 vezes, só que... E depois fugiu. E depois fugiu, então não era aquela vontade, né, de ir para a igreja, e Deus conhece os nossos corações. Então ali eu já sentia que era o trabalhar do Senhor. Então ali no outro dia de manhã, saiu o exame, 8 horas da manhã, o posto todinho foi parar na minha casa lá, que eu morava umas 3, 5 casas abaixo do postinho, e eles me identificaram com essa doença, pastor. Eu peguei tuberculose, um saco de cimento pesava mais do que eu, um saco de cimento tem 50 quilos, pesava mais do que eu, e depois desse dia pra cá, eu não saí mais da cama, eu fiquei fazendo as minhas necessidades na cama, fizeram uma campanha na minha casa, eu fui internado no hospital geral, se eu não me engano, que o tratamento é de 3 a 6 meses da tuberculose. Com 2 meses de tratamento, eu fui internado. Os irmãos da nossa igreja hoje, Lírio dos Vales, o projeto da campanha, estavam fazendo uma campanha lá de quinta-feira em casa, e de quarta-feira, de quarta-feira, 7 dias. No terceiro dia da campanha, eu fui internado no hospital geral, e eu me recordo que na mesma noite, no outro dia, quando eu ia ser internado, eu me recordo que eu dobrei meu joelho sem conseguir, pastor, e pedi para Deus, né, se Deus tivesse uma obra comigo, ou se Ele não tivesse, Ele levasse a minha vida, né, porque não só eu que sofreu, né, isso vai acarretando ali para sua família, porque inteira. Meu irmão pegou, o Marquinhos pegou, porque essa doença é transmitível, e quando eu fiquei sabendo, já era tarde, aí minha mãe pegou, a minha irmã Letícia pegou, o meu irmão Henrique não pegou, por conta que ele não estava morando com a gente mais. Entendi. E aí foi um processo bem difícil, e minha mãe teve que levantar 3 horas, 4 horas da manhã, para me levar no banheiro, porque eu não conseguia nem caminhar diante da minha casa, e eu vendo toda aquela situação, todo aquele mau exemplo, tudo aquilo que eu passei, e eu estava fazendo minha mãe passar, né? Já foi me visitar na fundação, foi me visitar no cárcere. Tantos anos de sofrimento. Tantos anos de sofrimento. E agora cai uma enfermidade. Cai uma enfermidade. Que você ficou ali extremamente dependente dela. Dependente dela, qual assim, não podia. Tudo que ela passou com você até naquele momento, tanta dor, tanto sofrimento, porque a gente estava conversando no primeiro episódio, né? O quanto que a mãe sofre, né? Tanto que a mãe sofre. De ver o filho se perder no mundo, né? E você ficou tantos anos perdido, ela tantos anos sofrendo com você, e de repente vem a enfermidade. Aí quando vem a enfermidade, você, de um coração duro, de um coração perverso, vamos usar aqui a palavra certa, um coração perverso, você de repente ali, você esse tempo todo, você tinha forças para falar com Deus. Para falar. Só que quando você não tem mais forças nem para ajoelhar, você começa esse contato, esse relacionamento. Esse relacionamento, a qual... E aí você ficou internado, como foi esse processo de você sair da internação, retornar para casa, você teve um ponto ali crucial da sua recuperação, que você firmou um tratado com Deus. Deus, se o Senhor me tirar dessa cama, a partir de agora eu vou te servir pelo resto da minha vida, ou não teve isso? Foi um processo mais natural? Teve isso. Aí no outro dia, após eu ter ajoelhado sem poder dentro de casa, falei, Senhor, me leva. Senhor, eu já dei bastante trabalho para minha mãe, a sua serva daqui a pouco vai ter que ir trabalhar às 6 horas da manhã, e essa hora acordada todos os dias, e me dando uma força, me dando uma atenção, a qual eu não tinha ali, como que eu posso dizer, a qual ali ela não poderia, né, dizer assim, de me ajudar, de me dar aquele apoio por tanto sofrimento, tantas coisas que já vinha acarretando de um tempo. Só que ali no outro dia eu fui internado no hospital. Aí começou as coisas piorar, né? Porque eu comecei a tomar medicamento nas veias, e esse tratamento de tomar medicamento na veia, ele ocorre muito rápido, né? É para você fortalecer, é para você se animar mais rápido. E ali eu tinha que fazer transfusão de sangue, não precisei, né? Por conta ali que é outro perigo também. Que é outro perigo. Que pode vir alguma bactéria. Alguma bactéria. E eu assim, pastor, naquela fiação, naquele arrependimento, minha mãe ia poucas vezes lá no médico, por conta do trabalho, por conta de alguns afazeres, e eu ali pedindo para Deus. Aí o médico foi lá
no quarto, entrou no quarto e falou: Michel, você vai ficar mais uns 10 dias aqui, por conta que seu pulmão ainda está totalmente comprometido, preto, com as feridas, e você vai ter que ficar aí. Aí eu tratei, que eu não falei aqui, eu tive também anemia profunda, pastor. Nossa. Anemia profunda, eu tocava no meu cabelo, meus cabelos caíam, né? Aí eu tratei primeiro a anemia, depois veio a tuberculose, eu fui tratando, aí estava no hospital, o médico foi mais 10 dias. Então, tudo aquilo acarretando, e eu ali, aquele jovem, aquele moço agora, que não queria saber nada de Deus. Tinha vigor, tinha força, uma saúde plena, mas não queria saber de Deus. Não queria saber de Deus. Agora, durante todo esse processo, como que começou essa sua relação com Deus? Começou nesse momento, né? De ir lá no hospital, eu já bem recuperado, o médico falou que eu já não transmitia mais a doença. E foi ali, ouvindo alguns louvores ali no hospital, saí com o último dia da campanha em casa, eu peguei o último dia da campanha. Os irmãos se surpreenderam quando viu eu andando, que eu não andava. Inclusive tem uma foto que eu não estou com o meu telefone aqui, mas se puder lança lá nas redes sociais. E é uma foto da minha recuperação, é uma foto quando eu estava enfermo na minha casa. E de lá para cá, pastor, eu se tornei aquela pessoa que servia a Deus, se tornei aquela pessoa totalmente diferente, né? Aquela pessoa que quer agora conquistar as suas coisas, sua vida, conquistar algumas coisas na vida, bens materiais, tanto também espirituais, de uma forma melhor, de uma forma... Da forma correta, né? Uma forma correta. Aí você veio ainda, né? Você não era casado, então eu lembro que você ingressou com a gente e você começou a louvar nos jovens, né? Foi uma bênção pra gente, foi uma notícia assim muito, né? Mais que maravilhosa de ver você se recuperar, de ver você caminhando para a igreja. E aí Deus ele foi preparando tudo, né? Aí eu queria lembrar o nosso pastor Mohamed, que ele fala que o maior milagre que Deus fez na sua vida foi te dar o casamento. Mohamed é uma bênção, pai do nosso pastor, que se ele estiver nos assistindo. E como que foi esse processo? Você veio para a igreja, logo conheceu a nossa irmã Evelyn, e ali ela de uma família cristã, né? O seu pai pastor. Já te trouxe ali, já te instruiu. Né? Como que foi esse processo? Deus preparou o casamento, logo veio a pequena, a gente já caminhando aqui para o final dessa entrevista. Isso. Então faz um resumo para a gente de como você conheceu a irmã Evelyn, como você, né, como foi a mudança, porque a gente sempre fala que a nossa consciência, a nossa mente é o nosso maior campo de batalha. Como que foi essa mudança de, sabe, uma pessoa que andava nas trevas, né, fazendo só o que era mal, e de repente, depois de passar por um processo de doença, de uma conversão, de repente você começa um processo de regeneração, que aí você vai deixando para trás tudo aquilo que te afligia, os vícios, né, as vontades carnais, e agora você deita na sua cama e você deita, dorme o sono dos justos, acorda com a consciência tranquila, vem para a igreja congregar, e aí você conhece uma pessoa que começa a te fazer bem, que começa a te amar de verdade, porque na igreja nós falamos de amor, né? De amor. E nós vivemos o amor. Como que foi esse processo? Conta um pouquinho pra gente. Aí logo após a minha recuperação, né, pastor? Trazendo aqui o meu casamento, como é que foi. Eu entrei por jovens, como o pastor falou. Ali eu não tinha muito entendimento, mas já louvava, comecei ali a ter mais uma intimidade com o Espírito Santo, comecei já a entender ali os mistérios de Deus. E eu sempre falava para minha mãe que eu queria uma moça do meu lado, né? E minha mãe sempre me orientava que não é bom agora, é bom você se firmar na igreja, é bom você crescer um pouco espiritualmente, arrumar um emprego, um trabalho. Mas no meu caso eu queria ali uma moça, uma jovem para me namorar, né? Aí eu lembro que o pai da Evelyn ele tinha um estabelecimento aqui, uma lanchonete aquizinha, que vendia algumas coisas e a Evelyn ficava lá. Aí teve um dia que eu estava subindo aqui, vindo para a igreja e eu conheci ela a primeira vez, né? Ela ficou me olhando, aquela coisa, né, pastor? Ela ficou me olhando, fiquei olhando para ela. Aí depois eu fui... Aí rolou aquela paquera cristã. Rolou aquela paquera cristã. Aí eu comecei a namorar com ela, inclusive não foi muito fácil, né? Que o pai dela é pastor, meio rígido. Cara teve que ir lá pedir para namorar com ela, estava acostumado no mundão, fazia acontecer. Aí vem para a igreja e Deus fala, você vai ter que sentar, vai ter que pedir para namorar, ser um homem respeitador, ser um homem estudante da palavra. Verdade, mudou um pouco, né? Nós se deparamos ali com a situação.
a qual nós temos que aprender a lidar com ela, né? Sim. Que no mundo era bem muito mais fácil, mas ali nós estamos ali, nós se depara com uma situação a qual nós temos que aprender a viver, né? E ali eu me lembro que foi 30 dias para o pai dela me dar a resposta. Que eu ficava ali no pé dele, no pé dele, Eita, no pé dele. esse pai foi duro, hein, velho? E ele sempre correndo de mim, e surgiu, né, algumas conversas também, que eu era do crime, que eu estava se escondendo na igreja, e isso afetou a cabeça dele, eu não sei, então, né? o medo, né? Porque o medo que eu vi. você cuida da sua filha há tantos anos, né? Dá amor, carinho, de repente, as pessoas para falar bem demoram um pouquinho, mas para falar mal, rapidinho, aí mudou o comportamento, né? Depois de ele ter falado, não, eu vou conversar com a mãe dela e eu te dou a resposta. Aí eu vi que estava demorando um pouco, e aí eu cheguei lá, eles estavam um pouco diferentes, e aí chegaram em mim e falaram, você está no crime ainda? Você está ainda no mundo do crime? Eu falei, não, é porque chegou assim. Eu falei, não, quiser lá eu levo vocês nos meus pastores, eu não faço mais nada de errado, eu tive uma libertação maravilhosa, a qual eu estou vivendo ela, e ali eles me deram um voto de confiança, né? E aí Deus preparou tudo, o casamento. Aí Deus preparou o casamento, eu não estava trabalhando ainda, aí foi um pouco difícil, né? Mas eu casei e noivei rápido, pastor, num período ali de 1 ano. Eu noivei ali com uns 5 meses com ela, de namoro, e depois ali, quando eu estava completando 1 ano com ela, assim, eu já marquei meu casamento, e foi uma bênção. Daí pra frente, o pai dela aprendeu, né, a me respeitar ali, eu tinha um diálogo com ele. Você mostrou o seu valor ali, mostrou o meu valor, e uma palavra que eu falei pra ele, que eu me lembro agora, que eu não tinha o que expressar pra ele, depois de ele ter soltado essas palavras pra mim, né, chegado isso até mim. Aí casou, Deus preparou tudo, logo veio a Manu. Manu. Agora tem o pequenininho, tem o Noah. Agora eu vou te fazer uma pergunta assim, que é uma coisa que sempre fica assim em mim. Você, quando jovem, quando na infância, você não teve a figura do seu pai. Mas agora o jogo mudou. Agora você é pai. Eu sou pai. Qual que é a sua visão? Eu quero fazer com os meus filhos aquilo que meu pai fez comigo, ou eu quero ser para os meus filhos aquilo que meu pai nunca foi para mim? Qual que é a sua visão? A minha visão hoje em dia é totalmente diferente, né, pastor? Dá um carinho que eu não tive, dá aquela recepção que eu não teve, né? Poder dar para meus filhos que eu não tive, um presente, um amor, né? A própria presença, a própria presença, que é o mais importante, e ensinar para eles, né? Como a Bíblia diz, que ensinar os filhos como o caminho que devem andar. Então ensinar, instruir a eles o que eu tenho aprendido aí nesse evangelho, né, tão maravilhoso, ao qual nós conhecemos, e prosseguir com eles. Prosseguir, servindo a Deus, ser um exemplo. Então é isso, irmãos. Então é isso, né? Nós fizemos aqui um breve resumo, né, de um testemunho do nosso irmão diácono Michael, né? Então, que esse testemunho ele venha abençoar a sua vida. Para você que tem seu filho perdido, para você que tem sua filha perdida por esse mundo, o que nós queremos dizer para você aqui é: não perca a esperança. Enquanto houver vida, nós vamos crer que o nosso Deus ele pode fazer infinitamente mais. O nosso Deus ele não mudou. Hebreus vai nos ensinar que Deus é o mesmo, foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Esse é o nosso Deus. O Deus que salvou, que resgatou a mim, que resgatou nosso irmão Michael, ele é o mesmo Deus que pode te resgatar, que pode resgatar alguém da sua família e escrever uma nova história para você. Então o intuito desse trabalho aqui, Resgatados para a Vida, ele foi resgatado de um mundo perverso, de um mundo horrendo para a vida. E hoje ele está aqui vivendo, né, curtindo a sua família na presença de Deus. Irmão Michael, que Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez, né, por ter participado aqui com a gente. E já fica aqui o convite. Logo a gente vai começar nosso podcast. Vamos vir para uma conversa mais duradoura, para uma conversa de mais detalhes. Porque o nosso papel nesse mundo é ser o sal, é ser a luz, é influenciar. Então, que você seja abençoado por essa entrevista, por essa palavra. Manda um tchau aqui pro pessoal que está nos assistindo nessa câmera aqui, ó. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer estar aqui falando um pouco da minha história. Deus abençoe o nosso pastor Natanael. Foi uma honra estar aqui. O nosso mídia Lucas,
o seu ali assistente Davi. Que Deus nos abençoe, que você possa ser edificado com este testemunho e com essa história tão linda, tão tensa, a qual você possa guardar no teu coração. E você jovem, você adolescente, guarde na tábua desse coração esse testemunho e tenta fazer diferente. Tenta seguir uma vida logo após a sua infância com Jesus, porque com Ele você não vai perder nada. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, uma ótima noite. Amém. Fique com Deus. Queria agradecer aqui nossa equipe técnica, nosso irmão Lucas, nosso irmão Davi. Que Deus abençoe também a vida deles, que são muito importantes aqui para o acontecimento desse trabalho. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém?